Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, né? Estamos aqui juntinhos hoje novamente, que coisa boa. O bom seria presencial, mas vamos pedir a Deus que nos passe, né? Então, o que acontece? Hoje a gente segue a sequência do livro. Algumas coisas nós já vimos, certo? Mas outras elas ficaram pendentes dentro daquele respectivo conteúdo. E eu acho que é de grande valia, né? A gente rever, voltar, né? Rever aqueles assuntos que a gente já iniciou, apesar que a gente só tem 2 semanas de aula, né? Creio eu, 2 ou 3 no máximo. Então, tem assuntos aqui que é importante a gente, principalmente essa parte da geopolítica, certo? Essa introdução referente à geopolítica, ela é muito importante, porque ela nos dá essa introdução de tudo aquilo, certo? Que a gente vai ver no decorrer das aulas, tanto as minhas como as referentes a Daniel, certo? Então, se puderem acompanhar aí no livro, certo? Livro 4, na página 711, certo? A gente faz essa introdução de geopolítica e vê aquelas questões dentro do conteúdo da política externa brasileira, né? Sempre voltando. É bom mencionar, pessoal, que esse conteúdo do quarto bimestre, né, sempre faz referência à relação do Brasil, certo? Com o mundo, com os outros países. Por isso que a geopolítica, né, é esse ramo do conhecimento que tem como objetivo analisar as relações políticas e econômicas entre os Estados-nações. Então, sempre vamos estudar a relação econômica, né, a relação social, a relação cultural do Brasil com os outros Estados-nações, países da Europa, né, da América do Norte, países africanos, asiáticos, enfim, essa geopolítica que interliga, né, como a gente já vimos aí em aulas passadas. Isso é só mais uma forma de revisar, porque a geopolítica ela é um assunto que realmente a gente precisa se debruçar, né? A gente precisa realmente entender essas relações existentes, certo? No espaço geográfico de uma forma geral, no mundo em geral. Né? Então, você estudar a economia, essas relações, até porque as coisas elas estão muito, não sei se vocês concordam comigo, né? O conhecimento hoje ele está muito fragmentado, né? As notícias, o conhecimento, certo? Ele está muito direcionado, sempre está mudando, né? Os acordos, as conferências sempre estão em movimento, né? Então as informações elas vão, o conteúdo ele sempre vai se reciclando. Então a geopolítica que a gente via aí alguns 10 anos atrás, digamos assim, a geopolítica, né, hoje ela está toda praticamente mudada, né? Não aqueles marcos históricos, né? Aqueles marcos históricos, consequentemente, eles estão ali, né? Mas ela está, principalmente a geografia, né? A geografia, ela tem esses fluxos que estão em movimento e faz com que cada dia a gente tenha, né, um conteúdo novo, temos uma modificação de alguma coisa, certo? Então, entendam que a geopolítica estuda justamente esse ramo da geografia que vem estudar essas relações, certo? Econômicas, principalmente econômicas e políticas, né? Por isso que a geopolítica, ela trata muito a questão do território. Lembra que quando eu falava para vocês a questão de território está muito relacionado à nação e ao poder que aquele território tem diante de uma determinada nação, certo? E outra coisa importante, é a partir desse ramo que estudamos as relações de poder, né, como eu acabei de falar para vocês, estratégia nas ações políticas e econômicas entre os países, as disputas pela liderança mundial, influências sobre territórios, conflitos e guerras, né? Então, ontem, quando a gente via, né, toda aquela discussão dos refugiados, né, vocês viram que nós temos, principalmente, além dos refugiados, né, que fazem limite, dos países que fazem limite aqui com o Brasil da América do Sul, nós temos, né, a Síria,
é um dos países que o Brasil mais recebe refugiados, né? E com isso o Brasil ele tem políticas públicas, né, junto com a ONU, junto com algumas organizações não governamentais, né, que aparam, né, que aparam esses refugiados, né? E a gente viu também que aquele refugiado, aquela pessoa que ele está envolvido com guerras, ele não é considerado, né, um refugiado. E daí é justamente essa geopolítica que vem entender, né, esses conflitos, né, essas relações entre esses estados, entre esses territórios, relacionadas à sua política e à sua economia. No decorrer, né, do bimestre, vocês também vão ver a questão da África, né? Vocês vão ver a questão do petróleo, da água, certo? Em cada território, certo? Em cada nação, sempre vai ter como é que eu posso dizer? Aquela cerejinha do bolo que vai envolver conflitos, né? Que vai envolver disputa por território, né? Questão cultural, certo? A disputa cultural, a questão, toda esse cenário, tá bom? Em sequência, o cenário político-econômico mundial, ele é complexo. Por que ele é complexo? Né? Por conta da hegemonia dos países, né? Por conta da cultura, principalmente a cultura que está enraizada em cada país, né? Essa diversidade, principalmente essa diversidade cultural, né? Então, digamos assim, os costumes, né? A discussão cultural, digamos assim, que se tem na Índia, né? A Índia, eles não comem carne, né, porque o boi para eles são sagrados, né? Tem toda uma discussão cultural. Então, isso vai variar de país para país, né? Então, cada país tem a sua diversidade cultural. A questão das castas, né? Lá na Índia, a questão do casamento, né? Então, e não só na Índia, né? Mas em outros países, né? Então, cada país ele tem a sua cultura, cada país ele tem o seu cenário, a sua conjuntura, certo? A sua complexidade dentro desse cenário político e econômico. E cultural também, certo? Que também não deixa de ser social. Mas a política, principalmente a política e a economia, certo? Elas estão em maior evidência justamente porque é onde é a cerejinha, né, digamos assim, do bolo por conta dessa questão territorial, do poder, das relações. E de forma generalizada, a geopolítica está associada às diferentes formas de relações entre os países. Isso é de praxe, né? Isso é notório. Então, a forma da relação entre países, eles vão variar muito, né? Até por conta da questão cultural em si, a cultura ela é muito presente e ela diferencia toda essa discussão. Então, a forma de relacionamento, né, de relação entre esses países está bem diferente e bem diversificada, certo? Nas grandes potências mundiais, essas discussões são acerca da manutenção da paz e da guerra, é onde vai haver a atuação, né, da ONU, através das alianças e da difusão de ideologias e influências na economia, entre outros. Em países periféricos e emergentes, né, subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, a inserção nesse âmbito de relações é um grande desafio. Veja só, o grande desafio que é, né, discutir essas relações, essa diplomacia nesses países emergentes, né? Porque o grande desafio, né, tem como objetivo buscar novas oportunidades para os seus encaminhamentos políticos e econômicos. A gente vê muito isso, né, nas relações comerciais, né? Um exemplo vai ser a Organização Mundial do Comércio, a questão do Mercosul, os BRICS, né? Então, esses acordos, eles são, né, para um país, determinado país entrar, né, principalmente esses países emergentes, então precisa de muita articulação, né? Precisa daquele governante, né, ele ter um jogo de cintura e ele fazer com que, né, esses países eles aceitem, né, entrem em acordo
com o país emergente. Pessoal, não é só em relação assim, é também a economia. A gente vê que acordos ambientais, né? Os acordos ambientais, eles também, os países emergentes, eles também fazem parte, né? Eles também acabam fazendo parte, né, desses acordos. E assim sucessivamente, né? Então, o Brasil vem questionando ações adotadas, né, pelos países membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E por esse motivo está pleiteando uma vaga no Conselho para participar das decisões diante das situações mundiais de conflito. Então, vejam aí, né? O Brasil ele está entrando justamente nesse acordo para pleitear, né, fazer parte desses acordos, né, para tomar decisões. Vocês sabem que a partir do momento que um país, né, ele entra em acordo nesses pleitos, nessas conferências, ele tem totalmente autonomia, né, tem todo o direito de liberdade de expressão e de voz, né, no sentido de opinar, no sentido de votar, certo? No sentido de participar dessas situações, né, que decidem a situação do país, né? De acordo com o que vem a ser. Se for acordo de relações econômicas, né? Voltado à economia, como é que está a taxa de juros, Fundo Monetário Internacional, toda essa questão, a Organização Mundial do Comércio, se for voltado também aos acordos ambientais, certo? Outro envolvimento importante do Brasil nas questões internacionais refere-se ao questionamento sobre as políticas econômicas de alguns países. Veja lá, olha aí a economia se fazendo presente. Então, nos últimos anos, o país vem travando uma luta contra o protecionismo, né, comercial nos países ricos, com a denúncia das práticas ilegais por a Organização Mundial do Comércio. Então, o que é que vem a ser, o que é que o Brasil, olha aí, se vocês já puderem, né? Às vezes esses tópicos, eles fazem toda a diferença, né? Vocês sublinhem aí quando estiverem estudando, certo? Porque a geopolítica, pessoal, ela é diferente, só abrindo aqui um parêntese, ela é diferente, digamos assim, da geografia física, né? Quando a gente estuda a descrição dos planaltos, né? A geomorfologia, a base da geologia, né? A geopolítica, para que a gente entenda, né? Nós precisamos de muita leitura, certo? Então, esse material de vocês, eu estava dando uma lida ontem, ele é riquíssimo, certo? Ele é um material rico e atual, certo? Ele não traz dados, ele traz dados muito recentes. Você veja que esse dado aqui é um dado recente que fala na qual o Brasil ele vem travando justamente contra essa luta, né, do protecionismo, que é uma luta constante, né? Essas relações que o Brasil, a proteção, né, dessa mercadoria ao entrar os produtos no Brasil e assim também como os produtos do Brasil sair para fora. Então, essa barreira, né, esse protecionismo é justamente essa barreira que denuncia, que vê através da OMC as práticas ilegais. Que práticas ilegais são essas? Venda de produtos sem licitação, sem nota fiscal, contrabandeada, né? Então, existe uma legalização, existe, né, essa importância de fiscalizar essa entrada e essa saída de produtos através dessas barreiras alfandegárias, né? Que é justamente através dessas barreiras de protecionismo através do OMC, certo? Então, a geopolítica não tem dificuldade, pessoal, em entender, é só leitura. Sublinhar as partes importantes, alguma palavrinha que não entendeu, vai lá e procura, né? Coloca no Google mesmo e procura, né? Procura algum dos professores, principalmente a minha, a Daniel, quando não entende, certo? Então é isso. Então vamos lá prosseguir. Eu achei pertinente a gente fazer essa introdução da geopolítica, porque ela nos dá caminhos, certo? Para a gente entender
o desencadear do conteúdo. Aos que entraram agora, certo? Bem-vindos, Stephanie, bom dia. Acho que foi Clara, Ana Clara, Patrick não, desculpa, Zac. Sejam bem-vindos, tá certo? Qualquer dúvida, dá um oi, tá bom? Pode abrir o microfone, deixar um recadinho. Vocês estão com dúvida? Qualquer dúvida, pode, qualquer notícia, assim, que podem falar. Ótimo. Sem problemas, Zac. Que bom. Então, vamos lá finalizar, certo? Essa introdução da geopolítica. Cabe ressaltar que as relações, elas são dinâmicas, certo? E muitas vezes elas são controvérsias. Olha aí. Envolvendo interesses e ações estratégicas. Então, isso é um pilar, certo? Essa questão é um pilar da geopolítica, a estratégia, certo? Os governos, as nações, elas precisam de estratégias. Estratégias essas que fazem com que os seus determinados países, eles entrem nesses acordos, nessas relações comerciais, nessas relações de poder, né, com relação aos seus respectivos territórios. Então, o presidente, né, de cada país, o chefe da nação, o chefe do Estado, ele precisa justamente de ter, como eu falei no início, esse jogo de cintura, que são justamente o quê? Essas estratégias, né, que faz com que, ao longo da história, né, ao longo dos anos, os países eles passam a se envolver e tornar-se aliados, né? Às vezes existem umas certas convergências, né? Divergências entre nações, né? entre chefes de estados, justamente porque não existe essa questão da estratégia. Então, para gerenciar, né? Para administrar, precisa-se dessa cerejinha do bolo, né? Para assim o seu país se destacar mundialmente, né? Não só aqueles países de primeiro mundo, mas os países emergentes, né? Principalmente aqueles países que são ricos, né, em recursos energéticos, recursos minerais, rico. Vejam a riqueza que é o nosso país, minha gente. O Brasil é um país, além de fronteiras dimensionais, é um país pluricultural, é um país que tem matéria-prima, né? Que tem a sua base toda, apesar de ser um país que tem seus flagelos, né? Tem um patrimonialismo aí, é de uma formação colonial, de escravismo, né? A escravidão foi muito presente no país, mas, em compensação, temos o outro lado. Só precisa-se um certo direcionamento, né? Então, a estrutura geopolítica mundial do século XXI configura-se tanto por acordos internacionais, certo? E políticas nacionais convergentes, quanto por protestos e ações violentas. Isso a gente vê bastante, né? Isso, essas convergências, né? Essas políticas que são convergentes, esses protestos e ações violentas, né? É muito comum a gente ver em disputa por poder, por território, né? Pelo valor agregado, não é por a extensão, digamos assim, de terra, é o valor que está agregado, certo? Àquele respectivo território. E nesse caso, exige-se cada vez mais o posicionamento, principalmente do Brasil, né? Aos demais países do globo em relação às situações que emergem no cenário internacional. Então, cada vez mais é necessário, né, a participação do Brasil nesses acordos, nessas relações, porque isso faz toda a diferença para o desenvolvimento econômico, social, cultural, humanístico, né, do que vem a ser a nossa nação, do que vem a ser o Brasil. Certo? Então, é necessário esses acordos, certo? Então, a geopolítica, ela tem toda essa funcionalidade de entender, de participar do Brasil junto com os outros membros, sejam aqueles associados, sejam aqueles que ainda estão para se associar, certo? A gente vê muito isso quando a gente trata o Mercosul, né? A gente vai ver aqui, esses países, a gente já viu lá na frente, mas de uma forma bem rápida,
né? Então, esse histórico dessa política externa brasileira, certo? Entra-se a questão do Mercosul, da OMS, de tantas relações que fazem com que o Brasil ele se destaque, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que a política, né, a política externa brasileira, ela passou por todo um histórico, né? Lembra quando a gente estava estudando no bimestre passado a estrutura, as relações comerciais, né, dentro do próprio território e a questão da importância dos produtos, né, das relações desses produtos que o Brasil, né, ele produz, né? Se a gente pegar o histórico, a gente vai lá desde a exploração do pau-brasil, né? O primeiro produto econômico a ser explorado e comercializado, né? A gente tem o pau-brasil, depois nós temos aí a cana-de-açúcar, né? E daí a gente vai adentrando, né, para os outros produtos, né, até chegar ao café e até ao início, com a queda do café, o processo de industrialização no Brasil, certo? Pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês, se vocês ouvirem algum barulho, é porque eu moro aqui de frente para a feira e hoje é dia de feira, então, cada um que chega, cada um que passa, alguém grita, alguém cachorro late, certo? Me perdão mesmo, muito perdão, mas vamos ser flexíveis, né? Porque hoje é sexta, tá bom? Então, voltando para esse histórico, né, da política externa brasileira, é bom a gente fazer menção àquele conteúdo que a gente viu anteriormente, que fala justamente dessas relações comerciais, né, desses períodos, né, desde o período colonial até o período de industrialização, né, até as fases da industrialização, que a gente viu, né, acho que não, foi o terceiro que viu ontem como revisão, as fases da industrialização. A gente tem a primeira fase da Revolução Industrial com a máquina a vapor, né? Depois, essa máquina ela já vai dando espaço à importância do petróleo, né? E daí a indústria ela vai só desenvolvendo até chegar à quarta fase, que é a fase da tecnologia. Certo? Então, isso não é diferente quando a gente fala da política externa brasileira. Por quê? Porque é justamente essas relações, né, a relação entre esses produtos que produzidos, né, no Brasil, né, como ele, desde a sua base primária, desde o seu setor primário até o seu setor secundário e terciário, que faz com que a política externa brasileira ela passe a ter acordos, né, comerciais e relações comerciais com outros países, né, os seus produtos. Se a gente for fazer uma análise, né, uma análise geográfica, quais são os produtos que se destacam hoje, né, e que torna o Brasil esse país agroexportador, o país do agronegócio, né? A soja e a criação de gado. Certo? Então, esses são elementos chaves que tornam a economia, né, do Brasil hoje em destaque por conta desses produtos que se destacam no cenário mundial. Né? Outra questão importante, né, as relações entre os países, não só esses países europeus, né, e esses países asiáticos, que são dos maiores consumidores, né, que tem relações comerciais com o Brasil, mas também os nossos vizinhos, né, os países da América do Sul, principalmente a Argentina, né, é um dos grandes benfeitores no sentido de relação comercial para com o nosso país Brasil, certo? É bom lembrar também os acordos, né, na qual vem passando essa política externa brasileira. A gente teve aí o primeiro acordo em 1810, né, o Tratado de Comércio. Então, digamos que a Organização Mundial do Comércio é justamente hoje foi fruto justamente desses acordos, né, desse primeiro acordo em 1810, e que ele foi só,
né, fazendo com que as suas forças eles se fortalecessem e daí chegar ao cenário atual que é hoje, certo? Os primeiros indícios de uma política externa consolidada e com base nos interesses internos ocorreu apenas em meados do século XIX. Então, né, a gente temos aí estamos no século XXI, né? Então, essa abertura, né, para essa política externa consolidada, mas principalmente com interesse, né, desses valores internos, ele data, né, do século XIX, certo? Então, a gente tem um bom trecho aí, um bom caminho percorrido, né? Não é de uma hora para outra que um país ele é membro, né? Precisa de muita conversa, precisa de muita aliança, certo? Precisa de muita interligação para que esses países eles participem. E de acordo com o Tratado do Comércio, foram reformulados, né? E as políticas passaram a ser desenvolvidas visando a proteção do comércio interno. O que vem a ser essa proteção do comércio interno? É aquela discussão que, né, do protecionismo, né? O que é que está entrando no nosso país, né? Produtos contrabandeados, né? Produtos sem licitação, produtos sem nota fiscal, né? Então, isso compromete, né, isso compromete a imagem daquele país diante do cenário mundial, certo? Compromete diante do cenário mundial. Então, essa relação, esse protecionismo, né, ele mantém essas relações, é importante nesse sentido. E desde o final do século XIX, né, o Brasil, desde o final do século XIX, ainda a gente chama de século XIX, né, para cá, vejam bem, que o Brasil caracterizou-se por estabelecer políticas desenvolvimentistas e intervencionistas diante da economia externa. Não é à toa, pessoal, que foi a partir, né, da visão desse desenvolvimento, né, você vê que, se a gente observar bem a palavrinha desenvolvimento, né, ela está presente em quase tudo, né, que se trata hoje em relação ao Brasil. Antes, digamos assim, que esse discurso do desenvolvimento, ele foi justamente substituído pela questão de crescimento, porque crescer não é desenvolver, certo? Quando a gente fala em crescimento, a gente estava vendo só os dados quantitativos, certo? Quando a gente fala em desenvolvimento, nós estamos avaliando tanto os dados quantitativos, que são números, que são importantes, os números são muito importantes, mas também nós estamos avaliando os dados qualitativos, certo? No sentido de quê? No sentido da referência ao social, à cultura, certo? Ao ambiental, à economia com suas articulações, certo? Então, não é o número bruto, é o que vem por trás dele, tá bom? Então, essa questão do desenvolvimento, ele atrela tudo isso, certo? E a gente tem que saber a diferença do crescer para o desenvolver. Nem necessariamente o crescimento ele traz desenvolvimento, certo? Então, hoje em dia, as políticas de governo, eles falam muito em desenvolvimento, por quê? Por conta desse tripé, né? De não só ver o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, certo? Mas ver também todos aqueles que fazem com que aquele econômico desenvolva, certo? Então, essas políticas de intervenções, né, voltada a essa política externa, interna e principalmente a externa, visa-se o desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país em todos os seus segmentos, certo? Então, lembre-se, o desenvolvimento ele é importante para o crescimento de um país, certo? Não só o crescimento de dados, de números, mas o crescimento da sua educação, da saúde, né? O índice, se a gente pegar os dados hoje do Brasil, né, no ranking aí mundial, a gente vai ver que sua economia se destaca entre a 7ª e a 9ª posição. Se a gente pegar os índices de desenvolvimento humano, é vergonhoso, né? É vergonhoso. Se a gente pegar o número, né, quando a gente estava falando de refugiados ontem, né,
Se a gente pegar o número de dados de mulheres, né, que são assassinadas, o feminicídio cresceu muito no Brasil hoje, a gente vai ver que o Brasil ele se destaca, né, nesse cenário de violência, né? Então a gente tem que analisar em todos, certo? Em todos os seus segmentos. E para a gente finalizar, certo? A gente vê aí a queda dos preços do café, né? Como a gente já falou um pouquinho de industrialização, a queda da Bolsa de Valores em 1929, que fez justamente que o café comprado pelo governo, né, para manter os preços de exportação. Então, esse café ele foi, né, comprados pelo governo e queimados para manter justamente esses preços para exportação. Então, isso a gente viu na nossa discussão de industrialização, né? Que foi justamente com a queda desse café, mas aí o que foi que o governo fez? Para ele manter as suas relações comerciais, que é justamente essas relações comerciais, não esqueçam disso, ela está justamente atrelada à sua exportação e à sua importação, certo? Ao que o país exporta e ao que o país importa, por isso que essas barreiras protecionistas são importantes, certo? Então, o Brasil, né, durante esse período, ele passou a desenvolver, né, com essa queda do café, a quebra do café, o seu parque industrial. E daí é hoje esse cenário que a gente vê dentro do processo de industrialização, né? Tem as suas transnacionais, certo? A gente já viu em algumas aulas esses exemplos, as transnacionais, essas multinacionais que se instalam no território brasileiro, que tem muitas vezes isenção, né? A guerra fiscal do território, do espaço geográfico, existe essa disputa. Então, hoje no cenário mundial, né, o Brasil tem a sua industrialização desenvolvida, né? O Brasil passou por um período também de desindustrialização, quando a sua economia estava em recessão, né? A gente sabe que quando a gente passa por uma crise, seja ela uma crise humanitária, uma crise econômica, uma crise social, certo? Uma crise de saúde, como essa pandemia que nós estamos vivenciando, né? Os países eles passam por um processo de recessão, né? Está em crise, né? Não está exportando o tanto quanto, né? Não está importando, está tendo restrições, está tendo limitações. Então, com isso, a economia ela passa um pouco a cair, né? Uma consequência hoje que nós vivenciamos é o desemprego, né? Então, faz com que essa economia ela fique, né? Aquele país ele fique em recessão. E o país passou por vários períodos de recessão, né? Não só esse que nós estamos vivendo, mas anterior ao nosso, certo? Ele vive nessa alta e baixa, porque também depende das outras políticas de o intercâmbio entre esses outros países, entre a economia, né, externa de outros países. Então, isso faz toda a diferença, certo? Então, lembre-se essa importância que se dá também ao processo industrial dentro das relações comerciais, certo? Dentro desse cenário, dessa política externa brasileira. A industrialização é importantíssima. E as relações, né, com o Brasil, a gente vê que teve vários marcos aí dentro do processo histórico. Juscelino Kubitschek, né, a gente teve aí Juscelino com o seu lema, né, 50 anos em 5, que desenvolveu o Brasil a partir do processo de industrialização, tem toda aquela discussão que a gente já viu dentro do processo de industrialização. A década de 80 foi uma década muito difícil, né, para a economia brasileira e os demais países da América Latina. Aí a gente pode ver a Argentina, né, e tantos outros. E o cenário brasileiro era de um país que estava saindo de uma ditadura, né, endividado, com inflação elevada e com baixos investimentos de capital estrangeiro. Então, aí tem uma questão importante, né, década de 80, esse cenário brasileiro, né, a gente está no processo de ditadura, começa em 1964, né, e vem acabar aí depois da década de 80 e 84, né? Então o Brasil passou por esse bom tempo, né, de ditadura, e alguns até dizem, ó, quem quebrou o Brasil foram os militares, né? O Brasil ficou justamente endividado, ficou com um índice de inflação altíssima, né? Então isso tudo a gente sabe que
é um conjunto de fatores, vai acumulando, né? O culpado não é A, o culpado não é B, né? O culpado é a história, né? O acúmulo que fez com que se chegasse a determinado ponto, certo? Já na década de 90, o Brasil entrou em um momento econômico e passou a refletir diretamente na política externa. Então, é a partir da década de 90, né, que abre-se essas fronteiras e o Brasil ele já vai estar bem melhor, vai estar um pouquinho recuperado, certo? Do que a década de 80. Então, pessoal, leiam, estudem, certo? É um livro, é um assunto bastante gostoso da gente discutir, geopolítica, tá certo? Vou liberar uma atividade para vocês, leiam esse conteúdo e na próxima aula nós estaremos juntinhos, tá certo? Daí a gente faz outra revisão desse capítulo, tá bom? Mas aí vocês vejam, vocês leem, certo? Se tiver alguma dúvida, tá bom? E aquele conteúdo que eu já apresentei para vocês nos slides, a gente deixa um pouquinho de mão e vai vendo aquilo que a gente ainda não viu, tá certo? Então, tenham um bom final de semana. Qualquer dúvida, aqueles que não me enviaram a atividade, né? Eu já fechei a nota, mas